Shalom, shalom, como vocês estão? Que bom estarmos juntos mais uma vez na nossa live podcast do encerramento da série dessa semana. E hoje, especialmente, não será somente o encerramento da série Coração Ardente, que foi o tema dessa semana, mas também nós iremos falar sobre a série que nós não fechamos com a live, que foi a série Nos Olhos do Leão. Então, eu tenho uma convidada muito especial, a minha querida amiga já está aqui, a Karina. Nós vamos falar sobre um tema que faz o nosso coração arder, queimar. Então, o que você tem que fazer agora é simplesmente abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo encha e fale com você. Mas antes, vamos convidar algumas pessoas para estarem aqui conosco. Cris, seja bem-vinda, querida. Rodrigo, seja bem-vindo. Karina, eu já te chamo, nós vamos orar juntas. Mas antes, eu gostaria que você fosse enviando os convites. Convide, seja a vida de Deus nessa tarde. E tem mais, nós estamos também na Rádio Leve Gospel, a rádio da Alemanha, numa parceria onde todos os podcasts serão transmitidos pela Rádio Leve Gospel, e a missionária Daisy Lucy foi quem nos fez esse convite e tem sido bênção do Senhor, porque além de alcançarmos através das plataformas digitais, nós também estamos alcançando vidas através da rádio, e isso é maravilhoso. A rádio digital também tem alcançado muitas vidas, tudo é para a glória de Deus. Então, vamos convidar algumas pessoas, vamos fazer isso juntos. Eu já quero convidar a Karina para estar aqui conosco, porque nós mudamos o nosso horário da live de 10 da manhã para as 15 horas aqui no Brasil. Então eu gostaria que você que fosse entrando, Alessandra, seja bem-vinda, que bom tê-las aqui. Eu já vou convidar a Karina, porque assim eu gosto de ficar conversando, eu gosto de interagir e de orar. Eu quero abençoar a sua vida, Karina, amém? Já vou te chamar então. E você que for entrando já vai convidando, vai enviando o convite, porque o nosso coração hoje vai queimar pela presença do Senhor. Ah, e tem mais, viu? Prepara os lencinhos. Eu sempre digo que live com a Karina, a gente precisa preparar os lencinhos. A gente sempre chora juntas. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu chamar aqui a Karina e você me ajuda a convidar, amém? Rodrigo também pode ir convidando, amém, Rodrigo? Glória. Meu coração está assim, ardendo em chamas. Olha só onde ela está, no estacionamento. Dentro do carro. Pastora! Só você, Karina. Não, só eu. Gente, eu falei assim, agora eu entendi o versículo que o Senhor me deu, que Ele mudou tudo. Eu falei, literalmente. Que maravilha, Solange, seja bem-vinda, querida, que bom ter ela aqui conosco. Eu, assim, nem enviei os convites para todos aqui da minha lista de contatos. Então, antes de orarmos, eu gostaria que quem fosse entrando, Solange, vai enviando, por favor, os convites. E eu gostaria que vocês participassem, interagissem. Pastor, seja bem-vindo. Pastor Marcelinho, Josiane, glória a Deus. Karina, eu quero orar por sua vida. Amém. Ela até antes falou comigo. Aliás, a gente se fala sempre, né? A gente tem tempo de mesa juntas, a gente ora juntas. E eu sei que hoje... Não, assim, os lencinhos, se eu de mostrar o tamanho do meu lencinho, não vou nem mostrar. Eu não vou nem mostrar o tamanho do meu lencinho. Gente, é assim, eu amo a entrega da Karina. E ela me disse, pastora, eu nem sei o que vou falar, porque assim, o Espírito Santo está me fazendo tanta surpresa. E eu amo, Tati, seja bem-vinda, querida. Eu amo quando o Espírito Santo faz essas surpresas. A gente se prepara, a gente ora, a gente vai para o secreto, a gente vai buscar na presença do Senhor. E aí a gente acha que já está tudo pronto. E aí o Espírito Santo fala, mas tem mais, tem muito mais. E eu quero orar nesse momento para que você seja tremendamente usada pelo Senhor. Shalom, Tati, querida, seja bem-vinda. Você que está aqui conosco, nesse momento, você vai liberar palavras de bênçãos sobre a vida da Karina. Você vai escrever aqui no comentário e você vai colocar o arroba Pastora Isa para ficar lá no comentário do Instagram e também o arroba Essência do Aba, tá? Coloca aí, Karina, no comentário qual é o seu Essência do Aba, que é para o pessoal saber. Você tem como fazer isso aí no celular? Porque aí eles vão liberar palavras de bênçãos. Pastora Cida, mulheres que edificam. Seja bem-vinda, querida. Eu sei que será um transbordar do Senhor.
Então nós vamos orar. Eu vou orar agora pela vida da Karina e você vai liberar palavras de bênção. Você vai marcar no comentário uma palavra de bênção ou mais de uma sobre a vida dela. E aí você vai marcar a Essência do Aba, que é o Instagram dela, a página dela, aproveita para seguir. E também marca a Pastora Isa para ficar lá no meu Instagram, tá bom? Então nesse momento eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. E eu quero que vocês liberem palavras sobre ela. Pai, nós colocamos, Senhor, a vida da tua filhinha diante de ti. Ah, Senhor, o coração da tua filha tem queimado pela tua presença. O coração da tua filha está em chamas. E nós nos falamos essa semana. E como ela falou para mim, pastora, como o meu coração está queimando. E tudo que nós desejamos é que o teu Espírito Santo flua neste lugar. Porque aqui não é somente uma live, aqui é um altar de adoração. Aqui é um lugar onde nós nos entregamos completamente a ti, Senhor. E nós queremos que através da tua palavra, que é viva, o Senhor venha queimar os corações que estão frios, os corações que estão mornos. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos do teu fogo, Senhor. Usa a tua serva nesse momento, Pai. Que tudo aquilo que está no teu coração seja liberado através da vida dela, Pai. Amém. Que ela faça aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maninha, minha intercessora, seja bem-vinda. Glória a Deus. Karina. Amém. Rodrigo. Vier trazer água para mim, glória a Deus. Oh, amém, que bênção. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aí o pessoal está liberando palavras de bênção para você, a Solange. Glória amém. A Deus. Eu recebo em nome com você e com o Espírito Santo, amém? Amém, é com só para receber. O meu... Aleluia. Então, aleluia. Eu tinha... Primeiro eu quero agradecer meu esposo, né? Os meus filhos que estão aqui, que sempre oram me liberando para cada envio do Senhor. E que são, assim, a minha base, o meu apoio. Assim, aqueles que me impulsionam, que me dão um pezinho para eu chegar ali na beira do muro. Amém, amém. Né? Pastora Maísa, seja bem-vinda, querida. Amém, amém. Então, eu quero honrar a vida deles e agradecer, porque eu não conseguiria estar aqui se todos eles não vivessem 100% aquilo que o Senhor coloca, né, nas nossas vidas. E aí é engraçado que eu compartilho com a pastora Isa praticamente todo dia, né? Eu falo que ela é um ventre profético e que eu tenho assim, o privilégio de estar debaixo dessa maternidade espiritual, né? Dos conselhos sábios que eu recebo todos os dias e que me fortalecem. E aí eu tinha anotado, amém. Eu tinha anotado um versículo essa semana e hoje, na hora de sair de casa, o Senhor mudou. Ele falou assim, eu quero só uma palavra. E você vai entender o porquê. Eu falei, meu pai. E eu sempre, gente, eu anoto num caderno. Foi o modo como eu sempre me movi até hoje. E aí, hoje o Senhor não me deu nada. E eu falava assim, era meio-dia, eu falava, Senhor, eu não anotei nada, meu Deus. Eu funciono na anotação. E aí, a hora que ele me deu o versículo, às 2h47, eu entendi o porquê. E aí eu vim para o shopping, porque, para quem não sabe, a gente está vivendo um processo de mudança, né? Nós saímos de Araguari, Minas, e estamos morando aqui em Içara, Santa Catarina, coladinho com Criciúma. Amém. Então, nós ainda não temos a Wi-Fi residencial e aqui o sinal é bom, é aberto. E aí eu entrei lá e o lugar que a gente tinha pensado em fazer, ele estava ocupado. E o outro lugar também. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E ele falou, volta lá para o carro e faz de lá. Falei, Senhor Jesus, como que eu vou fazer uma live do carro? Ele falou, tem tudo a ver com o versículo. E quando eu abri o versículo, eu entendi. Oh, meu Deus. Vamos abrir comigo. Olha aqui, lá em Lucas 10, nós
Lucas 10. somente do 3 ao 5. Amém. Se alguém puder marcar aí o versículo, por favor, Lucas 10, do 3 ao 5. Do 3 alguém ao coloca 5. Aí no comentário e marca, por favor. Me ajudem aí, que a pastora, a Karina sabe, a pastora tá assim, um pouco com dificuldade de enxergar com a lente de contato. Eu vou... Então, assim, alguém marca, ó, Lucas 10, do 3 ao 5. 10. Não cai aí. Do 3 ao 5. Enquanto isso, quem entrou agora, seja muito bem-vindo, abre o coração, porque o Espírito Santo vai fluir lindo, lindo aqui hoje. Glória a Deus. 3 ao 5. Amém, querida? Hoje o Senhor, Ele quer deixar de ser o centro, Ele quer deixar de ser a prioridade e Ele quer se tornar o tudo. Aleluia. E que a gente possa entender que o que a gente precisa carregar é só a presença dele. A gente não precisa de mesa, aqui no caso, porque eu fiquei pensando, falei, Senhor, uma live sem mesa, eu gosto de fazer com a lapiseira para eu, às vezes, precisar anotar alguma coisa. Falei, Senhor, que estrutura eu tenho dentro de um carro? E ele falou assim, a estrutura que você precisa, a minha graça te basta. Amém. É a presença que não pode faltar. E aí, lá em Lucas 10, é bem parte do que eu estou vivendo, né? Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes, de tudo, paz seja nessa casa. Aleluia. O que eu entendo com esse versículo, que eu abri aqui dentro do carro para ler, que eu falei, meu Deus, eu nunca fiz uma live dessa forma. Eu leio o versículo antes, eu deixo marcadinho para estar fácil para eu ganhar tempo. Mas o Senhor, quando Ele nos muda de uma estação para outra estação, e só consegue mudar de uma estação para outra estação quem está com o coração ardente. Amém. Porque não é fácil sair da zona de conforto, por mais que o novo seja desconhecido só para nós e não para o Senhor, o novo é desafiador. Colocar o pé na água sem ver o chão, vamos falar assim, não é fácil. E o Senhor quer nos levar para um tempo aonde a gente nós vamos ser enviados como cordeiro para o meio de lobos. Por que como cordeiros para o meio de lobos? Porque aonde nós chegarmos, nós vamos declarar: a paz seja nesta casa. A paz Amém. seja nesse ambiente. A paz seja nessa cidade. Amém. E ali nós não vamos encontrar só aqueles que carregam esse mesmo id, aqueles que carregam essa mesma essência. Ali vão haver lobos. E vão haver também lobos em pele de cordeiro. Sim. Então, por isso o Senhor fala assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque nós não devemos carregar nada que venha nos pesar nesse caminho. Sim. Nós não podemos nos ater em nada que nos distraia nesse caminho. Nós precisamos estar focadas nos olhos dele. Não olhar a circunstância,
não preocupar, e isso o Senhor falou extremamente comigo, não preocupar com o que eu vou comer, vestir, onde eu vou deitar, né, pastor? Sim. Aonde eu vou estar, mas simplesmente carregar, buscar essa intimidade, essa presença, que é o suficiente para chegar a qualquer lugar. Eu lembrei de uma passagem agora, que eu não sei, né, ali de, se não me engano é Esdras, eu confundo às vezes Esdras e Neemias, que ele vai com uma quarta do rei, ele vai com uma escolta, mas ali ele vai primeiro, debaixo da autoridade do Senhor. E aí eu lembro que alguém até pergunta, você não vai pedir, eu acho que era uma escolta, você não vai pedir uma escolta para o rei, porque o rei liberou uma carta de autorização, né? Liberou ali recursos. Você não pede também uma escolta? E ele falou assim, por quê? Eu não posso pedir uma escolta humana diante daquele que viu já o Senhor dos exércitos sobre a minha vida. Eu estou pondo nas minhas palavras, no meu entendimento. Sim, o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele, Neemias. A mão do Senhor estava sobre ele. Em vários versículos, o texto fala, e a mão do Senhor estava sobre mim. Então, para Neemias, era suficiente a mão do Senhor. E aí, o que a gente entende? Que ele fala, não leve bolsa, nem alforje, nem sandália, né? E ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque às vezes algo lícito pode nos distrair e nos tirar do tempo e do modo como o Senhor está nos conduzindo. Ele está nos enviando. Então, eu tenho descoberto isso de uma maneira muito real. Então, assim, os meus meninos não conheciam praia, o mar. Eu e o Rodrigo, meu esposo, nós conhecemos em 2006, nunca mais voltamos ao mar. E, assim, eu não abri nada a respeito do testemunho ainda, mas eu sinto paz no coração de falar que o Senhor nos enviou de Araguari para cá, e ele falava assim, quando pisar lá, eu falo o que vai acontecer. Até pisar lá, e eu lembro que a pastora Isa me mandou uma mensagem, porque o Senhor não nos permitiu compartilhar praticamente com ninguém. Nós saímos da nossa cidade em obediência em todos os requisitos, vamos falar assim, que o Senhor nos colocou para sair de lá e vir para cá. Em silêncio, né? Vendendo a casa, pedindo demissão do trabalho, doando os móveis, o que tivesse ali na casa, e sei bem o que é isso. E vindo sem bolsa, sem alforge, sem sandália. E o Senhor ainda foi extremamente generoso, que Ele nos permitiu trazer roupas, cobertas, pouquinhas coisas da cozinha. Algumas coisinhas. Uma panela. E quando a gente chegou aqui, a fome e a sede das crianças eram para ver o mar. A nossa primeira parada, a gente dormiu num lugar que não tinha nada, né? Ainda era afastado da praia. A segunda noite foi no estado de Santa Catarina. E aí nós chegamos e fomos colocar o pé no mar. E o Senhor ministrando ao meu coração, que o coração ardente, ele sai do raso e vai para o profundo. Aleluia. E quando eu coloquei o pé descalço naquele mar, que aí a onda foi, eu não lembrava mais como que era, né? São quase
o que? Acho que mais, quase 20 anos, aí, 17 anos sem ir à praia. E aí, quando eu coloquei, a areia foi me afundando, eu fiquei meio tonta e aquele barulhão da onda, porque era final de tarde. E aí eu olhei e eu falei, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. O mar parece muito furioso, muito barulhento, muito movimentado. Senhor, eu tenho medo. E eu falei para ele assim, eu não sei se eu tô pronta. Aí a hora que eu falei, eu não sei se eu tô pronta, eu quase levantei o dedo e falei assim, não, eu sei que eu não tô pronta. Eu tenho certeza. A minha alma diz Tipo que eu assim, não estou pronta. A minha essa é a alma minha alma, diz, mas a minha não estou alma pronta. tá berrando assim, não, eu não tô pronta. Eu andei É verdade. 1.000 e quase 700 quilômetros, mas eu não estou pronta. E quando eu Mas é pus o assim. pé ali, Mas é assim. eu pus o pé ali e eu ouvi aquele barulho da água, aquele barulhão, e aí a areia me afundava, eu estava no raso, de repente eu desequilibrava e eu pensava assim, meu Deus. E aí o Senhor falava assim, não vá hoje mais do que até aqui. E eu falava assim, nossa, na canela, ele na canela. E aí o Rodrigo e as crianças Uau. entraram e eu fiquei ali. E aí eu comecei a ver assim, um monte de ave que parava do meu lado, ia lá, bebia aguinha e vinha, assim, elas não corriam da maré, da onda. E eu falava assim, Uhum. mas ela tem asa. E Karina, aí, eu não posso deixar de falar, porque assim, tem coisas que o Espírito Santo vai nos conduzindo e é lindo porque nesse momento eu entendo que o Espírito Santo lhe ensinava a contemplar. O barulho lhe trouxe medo, as ondas lhe trouxeram medo, mas se você avançasse, você ia perder aquele momento de contemplação. E eu não sei quem está aqui na live se está entendendo o que o Senhor está falando. Porque existem alguns processos que nós vivemos, tem pessoas que já estão saturadas de ouvir essa palavra processo, me perdoe, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Nós vivemos de processos para crescimento, para amadurecimento, para acessar novos níveis no Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus de processos. Seja bem-vinda, querida Ana Paula. Então, assim, nós sabemos que o Senhor vai nos preparando para viver o processo. Algumas pessoas querem somente passar pelo processo. E eu digo a você, por experiência, e eu sei que é assim a maneira do Senhor nos moldar. Ele não quer que a gente passe pelo processo, Ele quer que a gente viva o processo. E o Senhor te convidava a contemplar. Porque no meio daquele instante em que você vivia, você teve medo. Mas o Senhor sabia que se você contemplasse o que Ele estava te oferecendo naquele momento, você não ia olhar para as circunstâncias, você ia olhar para o presente que Ele está te entregando. Amém? amém. É isso. E é exatamente Meu isso, porque eu Deus. olhava para aquele. Veio tanto pássaro, e aí eu olhava aquilo e eu falava assim, mas elas têm asas. Então elas não estão correndo de medo igual eu, porque elas podem voar se a água der uma acelerada ali. E aí ele falou para mim assim, elas têm asas, mas você também tem. É isso. Ai, Aleluia. Você também pode voar. aí ele falou isso para mim, ele falou assim, você está contemplando elas e não contempla suas asas. Você não entendeu que o tempo do Aleluia. casulo rompeu. E eu falava, Senhor, o casulo é apertado, mas ele é quente. Deixa eu ficar aqui. Eu tô escondidinha. É Ele, assim. ele, de certa forma, se torna confortável. Mas é Sim. igual bebê na barriga da mãe. Depois de Tem que 9 sair. meses, ele tem que sair. Tem que sair. E, Não dá para e, ficar mais nós, lá. e nós
vivemos os 9 meses da gestação. Isso assim, ainda vai ficar para um outro tempo, né? A questão dos 9 meses, mas nós vivemos essa gestação. E aí eu comecei a contemplar o pôr do sol. Aí aquelas aves descer e voltar, e aquele tanto de conchinha que vinha, e aí os barcos de pescadores que estavam ali, e aí o meu olhar mudou. Amém. Aí, Será que vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? A contemplação, ela silencia o medo. Aleluia! Aleluia. Contemplação silencia o medo. Porque eu olhava o mar e eu pensava assim, meu Deus, quem sou eu no meio desse negócio, pai? Se vier uma onda e me levar, nunca mais na existência ninguém me acha nesse marzão aqui. Verdade. E aí ele falava assim, eu acho. Sim. Aleluia. Aleluia. Não, até a Solange marcou a contemplação silencia o medo. Não, eu acho que é mais do que uma chave. Que eu vou querer isso é um acesso mesmo. Por favor, alguém anota aí, Solange, põe aí bem grande, para quem entendeu o que o Senhor está comunicando ao nosso espírito, a contemplação silencia o medo. Eu não sei, a Karine está falando o testemunho dela, e você precisa entender o que o Espírito Santo está falando com você. Talvez você esteja vivendo um momento, um processo, onde você sinta medo, como ela sentiu. Mas quando o Senhor ele é lindo. Ele atrai os nossos olhos. Ele atrai os nossos olhos para olhar através da perspectiva dele. Eu tenho vivido isso. Tem momentos que eu estou em determinadas situações que me causam medo. E situações que me fazem lembrar de situações que eu vivi e tive medo. E o Senhor faz, tira os olhos daí. Eu não te coloquei aqui para você olhar para esse lugar. Olhe para o que eu estou te mostrando. O Senhor sempre tem algo para nos mostrar através da perspectiva dele. E a contemplação, ela cala o nosso medo. É lindo, maravilhoso. Deus é maravilhoso, é lindo. Glória a Deus, aleluia. E é tão engraçado que, assim, quando ele falou para mim, assim, não passa da água no tornozelo, eu me senti menor ainda. Eu falei, meu Deus, eu andei isso tudo, larguei tudo que a gente tinha lá para vir aqui ficar com a água no tornozelo. E aí eu sentei ali assim, né, e fiquei contemplando. Eu fiquei contemplando o Rodrigo e as crianças brincar no mar. A alegria das crianças de provar a água para ver se era salgada, de brincar e de estar assim naquele desfrute. Aleluia. E ali eu começando a olhar tudo aquilo ali, o barulho do mar já parecia não ser tão estridente mais. Aleluia! E o Senhor deu um pé de glória, já não assustava mais. Deu um pé de vento na areia e eu olhava aquela areia assim e eu falava, meu Deus, que tanto de grão de areia que passa assim, e aí ele amontou em outro lugar e ele falou assim, isso pra mim, você olha o mar desse tamanhozão, o mar pra mim é um grão de areia. E eu falava, meu Deus do céu, Jesus. Falei, Senhor, eu não sou uma pulga. Aqui, meu Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Tem misericórdia da minha vida. E aí a gente foi embora, né? Terminamos de chegar na cidade. Depois de alguns dias, a gente foi na praia de novo. Na praia da cidade onde a gente está. Aí lá, eu falei, não vou entrar hoje. O mar tava assim. Tinha até surfista lá, porque o negócio tava umas ondas de um tamanho do universo. Aí o Senhor falou assim, entra e vai até mais um pouquinho. Aí eu pensei, pronto, eu vou até no joelho, né? Aí entrei e fui até no joelho. E aí os meninos, vem pra cá, mãe, o Rodrigo, vem pra cá. E eu falava, não, tá bom pra mim. Aí eu entrei ali, brinquei, aproveitei, já desfrutei mais.
Passado alguns dias, a gente volta para a praia. Num dia que tava assim, acho que só nós que ia na praia. Tava meio nublado, povo de blusa de frio. E o senhor falou, vai para lá. E eu falei, eu vou. Só que esse dia, o senhor nos proporcionou ir numa plataforma de pesca. Antes de pôr o pé na água. A gente entrou lá nessa plataforma e essa plataforma vai lá no meio do mar. Quando eu cheguei lá no fim, até ali, a plataforma meio que você tem a sensação que ela balança, aquelas ondas gigantes, só que quando você chega lá no fim da plataforma, é um silêncio, assim, que não tem explicação. Aleluia. E aí o Senhor falava assim, por que que eu chamo as minhas filhas para profundidade? Quando eu vejo que o coração delas está queimando por mim, eu vou chamando elas dessa forma. Água no tornozelo, água no joelho. E aí, antes de eu mergulhar ela na profundidade, eu trago ela aqui para ter uma visão que eu tenho, ainda não estando com o pé na água, para entender que na profundidade todos os sons, todas as vozes, inclusive a do medo, ela é silenciada. Aleluia. Parece louco, mas ali aonde a nossa força não serve de nada, a Amém. nossa bagagem, o nosso conhecimento não serve de nada, porque para qualquer lugar que eu olhava não tinha nenhuma terra à vista. O mar aqui de Rincão, né? Ele é mar aberto, que o pessoal fala. Eu não sabia que era isso, mar aberto. Mas é um mar aberto. Ele é só, não tem aquelas pedras, não tem aquela, é tudo emendado. Então, assim, você não vê terra em lugar nenhum. De um extremo, você olha para o outro, você não vê areia para lá, você só vê água. E eu nunca tinha visto isso. Eu fui numa praia que tinha pedra, que tinha limites, montanhas, e lá não é mar aberto. Eu falava assim, Senhor, aqui que o trem é mais apertado, porque aqui não tem limite. Meu Deus do céu, isso aqui, ó, é o abismo do infinito. Assim, ó. Eu falava, não tem fim esse negócio. E ele falava, é assim que eu sou. Quanto mais eu sou inesgotável, mais eu quero que vocês sejam insaciáveis. Aleluia. Porque assim vocês vão buscar mais. E eu olhava assim e tinha uma divisória, tinha uma água azul com uma água verde. E eu falava, Senhor, o que é aquilo? Uma água não se mistura com a outra. E ele falou, filha, é assim. As coisas que eu faço são assim. E eu olhava assim, eu falava, meu Pai eterno. E aí eu entendi que ele respeita o limite de cada uma. Sim. Mas o que não pode deixar de ter? A gente ter o coração queimando por buscar essa profundidade. E essa profundidade não é para a gente ser mais sabida, mais entendida, é para a gente se ver ainda menor, para a gente diminuir mais ainda e para que ali a gente comece a andar somente na direção dele. Amém. Só a voz dele. Aleluia. Porque as outras vozes e a voz dele era igual aquele mar azul e verde. Eles não se misturam. Aleluia. A voz dele é única, não é à toa que a Bíblia fala, que a palavra fala, que a ovelha reconhece a voz do seu bom pastor. Glória a Deus, aleluia. E ali no raso, é muito barulho, é muito som querendo te confundir e querendo te amedrontar. Não, fala de novo isso, porque quem está aqui precisa visualizar isso. É. Quando se está no raso,
quando a gente está na praia, quando os nossos pés estão em terra seca, são muitos barulhos, diferente da profundidade. Eu, às vezes, interrompo o que a Karina está falando, mas é somente para trazer você para o que o Senhor está falando. Você não pode estar aqui nessa live somente para ouvir o que nós estamos falando. Você precisa ouvir o que o Senhor está falando. Amém. Amém? Até Continue, mesmo Karina. porque, assim, eu não imaginei que eu fosse falar a respeito disso tão cedo. Chegou Né? o tempo. Chegou o tempo. Nós Chegou o estamos tempo. aqui, nós saímos, né, de Araguari 1º de abril, chegamos aqui em Criciúma 3 de abril, e em Sara nós dormimos a nossa primeira noite no dia 7, então amanhã que vai fazer um mês, né? É verdade. Parece tão mais tempo. Você esqueceu de contar um detalhe, que quando vocês chegassem, o Senhor iria falar. Você pulou essa parte, mas depois na hora O própria arco da você fala. Não foi? Então, você esqueceu de falar isso, porque a Karina, que entrou agora, seja bem-vinda, Sandra, querida, irmã Miriam Costa. A Karina ia falar que quando eles saíram, eles tinham a palavra, eles tinham a direção do Senhor, mas ela não sabia. Pastora, eu não sei. Parece que falta algo. O Senhor não disse tudo. Eu disse, ela fica tranquila. Não, igual... Quando você chegar lá, o Senhor vai te falar. É aos poucos mesmo, exatamente como essa experiência da praia. É aos poucos. Não, Amém. bom que a pastora Isa, gente, ela é homeopática, ela é mãe, sabe? Eu sou meio assim, ó, papum, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, filha, eu acho assim, que como você é uma mulher de Deus, o Senhor já te deu uma palavra para quando chegar lá, né? Eu li aquela mensagem, eu falei assim, meu Deus, danou-se. O Senhor, aí eu liguei, deixa eu te contar, o Senhor falou pra mim que só hora que eu pôr o pé lá, que ele vai abrir minha visão, que ele vai me contar, eu te trouxe pra cá pra isso. Pastor, eu não tenho uma palavra do que vai ser, como que vai ser, de nada, gente. Literalmente assim, a gente saiu de lá, vamos, e o Senhor falava, só quando pôr o pé lá que eu vou falar. Amém. Aí, a hora que a gente chegou no estado de Santa Catarina, a gente foi recebida por um arco da aliança na serra, lá assim, depois eu vou postar essa foto, né, contando um pouquinho lá Linda, por no sinal. Instagram, aqui, né, no Instagram. Aqui Aí tá, aí quando a gente chegou, aí eu falei, meu Deus, a resposta. E aí, aquelas ansiosas, né, gente? Eu pus o pé na praia, eu não tinha chegado no destino ainda. Eu pus o pé na praia na segunda noite e eu falava assim, Senhor, pode falar, fala, eu já tô aqui. E aquele silêncio, uma Fala que eu semana ainda, aguento. Fala que eu aguento. Aguenta como? Se eu sabia que você não ia aguentar. uma semana e eu mandava áudio pra pastora Isa. Pastora, ele não falou nada. Meu Deus, ele não falou nada, Jesus. Aí na quinta-feira ele resolveu abrir a boca. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E ele selou a nossa chegada aqui. E aí ele me fala assim, o mês de maio para mim é um mês muito forte, porque eu amo o meu nome. E olha que eu já tive vergonha de chamar Karina Rafaele, porque K, 2 N's, R, 2 L's. Ficava falando para as pessoas, né? E elas falavam assim, nossa, que difícil. Para que florear tanto seu nome? Gente, eu amo ser a Karina Rafaele, desde Amém. que eu me vi nos olhos do meu pai, né? Nos olhos do Aleluia. leão. Amém. E aí eu amo o meu mês, o meu dia, né? Eu sou do mês de maio, do dia 27, e tem uma amiga minha que eu brinco muito com ela, a Amanda, que eu falo assim, se eu pudesse pôr num outdoor, em todo lugar
gente, é meu aniversário, eu amo meu aniversário, libera a palavra de vida sobre a minha vida. Amém, amém, amém. Eu amo. E aí eu falava Meu assim, esposo é assim Senhor. também. Que ótimo, eu acho o máximo isso. Amém. E eu falava assim, Senhor, né, tá chegando o meu mês. E aí eu falava assim, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E aí quando ele começou a falar, eu comecei a entender as coisas, né? E aí depois desse episódio da praia, eu fui uma terceira vez, uma outra vez. E aí ele falou assim, agora vai e molha até no pescoço. E eu falava, Jesus. E o mar bravo, e eu fui. E aí aquela onda vinha e me arrastava assim, me levava, mas era uma coisa tão incrível que do jeito que ela me levava, ela me puxava para trás, me levava para frente, ela me levava para o lado. E eu falava, gente, o que é isso? E aí teve um momento que eu perdi o controle, eu ralei o joelho. Mineiro mesmo, que nunca foi na praia. E eu falava, Senhor, o que é Bem isso? mineira mesmo. Senhor. É. E aí ele falava assim, no processo de se render, vai ter uns raladinhos. Quando você perde o controle, vai ter os ralados. Porque o ego grita. O ego quer ter uma convicção, uma segurança. Se eu for até ali, eu volto nadando assim. Se eu pôr o pé ali, tudo muito dentro da razão, tudo muito Sim. cronometrado. Queremos ter o controle. Mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente entregue o controle totalmente. Aleluia. E só um coração ardente, que está 100% quebrantado e rendido, consegue entregar o controle. Aleluia, aleluia. Aqui o que eu mais tenho vivido e que eu tenho clamado, Senhor, não me entregue a minha vontade. Porque quando a gente caminha desse jeito aqui, sem bolsas, sem alforge, sem sandália, tudo aquilo que chega e da forma como chega, tanto você quanto quem está ao redor sabe que tudo glorifica o Senhor. Não é nada dentro da nossa habilidade, nada dentro da nossa razão, nada dentro do nosso conhecimento. Existe uma única coisa, não coisa, um único mover, que é a misericórdia, a graça e a providência de Deus. A misericórdia, a graça e a providência. Gente, depois anota que eu quero. Meu Deus! As meninas que estão aqui, não, gente, eu tô aqui, ela falando, eu tô aqui mergulhando na palavra. Então, assim, às vezes eu tenho que repetir a live para eu colocar as frases, mas vocês estão aqui, vocês vão fazer isso. Faz aquilo que eu falei, anota a frase e marca. Amém. Pastora Isa e Essência do Aba. Amém? Continua. Não, gente. Nós, depois a gente tirar ajuda a gente aí, porque a gente está aqui mergulhando e vocês devem mergulhar juntos. Glória a Deus. Vai ficar gravado sim, querida. Shalom. E assim, amém. Continua, querida. O que eu estou entendendo fazendo essa live sem anotação? Eu tinha o meu padrão de ordem, de excelência, que é dar ali o meu melhor, anotar tudo, pôr tudo certinho. E eu falo, Senhor, tudo que o Senhor me deu para anotar, que eu não esqueça de nada. E às vezes eu me embanando e eu esqueço. E aqui, o que eu tô falando, às vezes eu volto, você não volta lá naquele negócio que você não terminou. Então, gente, assim, mudar de estação, a gente precisa mudar sem reserva. Porque assim, amém. Primeira live num carro, no estacionamento de um shopping, sem papel, sem anotação. É
tudo fora do padrão que eu estava amoldada na estação anterior. Sim. Karina me fez lembrar que o vento sopra aonde quer. Então, quando nós somos movidas por esse vento, pelo sopro do Espírito, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas nós nos movemos nesse vento. Nós nos movemos no sopro do Espírito Santo. E é lindo ver você viver esse momento. É lindo, é tremendo, assim, é maravilhoso. Eu tô aqui assim, maravilhada com o que Deus está fazendo. Meu Deus, sim, continue. E assim, esse mudar de estação sem reserva, ele tem que ser sem reserva mesmo. Algumas coisas eu falava assim para o Senhor, e a pastora Isa sabe. Senhor, por que eu não te perguntei a respeito disso? E ele falava para mim assim, porque se eu te contasse, se eu te revelasse, você não viria. Você não viria. E realmente, o sair da zona de conforto é muito mais desafiador do que a gente pensa. Por quê? Porque aquilo que a gente não... aquilo que sai do nosso padrão, da nossa ordem. Sim. Senhor, é confortável para mim levar a minha vida desse jeito. Igual a live aqui, anotar, pôr a Bíblia aqui. Eu tinha o meu esqueminha, minha Bíblia, meu caderninho do lado, a aguinha aqui, o negócio de colocar a ring light, de colocar o celular. Aí eu falava, gente, aí eu pus o negócio aqui, o trem balançando, falei, Senhor, não tá nem mostrando a minha cara direita aqui, será que vai dar? Né? O povo vai pensar assim, olha aqui, tá mostrando o retrovisor, que negócio esquisito. E ele falou, estou levantando uma geração de Anas que rendem tudo a mim, que Glória só querem gerar a promessa para devolver para mim. Aleluia, aleluia. Essas Anas, elas estão fora do padrão, a ponto de o sacerdote, que o sacerdócio caído vai olhar e vai falar, essa mulher está bêbada, embriagada. Só que ela está ali se quebrantando, ela está se rendendo por completo. Aleluia. Ela está dizendo, Senhor, o Senhor não é mais o centro, o Senhor não é a prioridade. Agora, o Senhor é tudo. Tudo. Eu com Aleluia. filho, eu sem filho, eu alegre ou eu não. Agora é o meu tudo. Eu não quero mais um filho para provar para Penina que eu tenho um filho. Eu não quero mais um filho para mostrar para Eucana que eu posso dar a ele um filho. Aleluia. Eu quero um filho que o Senhor quer gerar para eu te devolver, porque nada é sobre mim, nada é sobre o Eucana, nada é sobre Peninas, nem sobre Samuel. Glória a Deus. Tudo sobre o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aquelas que querem gerar e não querem reter para si o fruto, o bebê dessa geração. Elas sabem que estão gerando para entregar para o propósito de Deus, porque um filho na mão de Ana alcançaria um certo território, certas pessoas. Um filho devolvido nas mãos do Senhor, aleluia, ele alcança gerações, quem o Senhor quiser alcançar. Glória a Deus. Só consegue se render dessa forma quem está queimando por dentro, quem tem o coração ardendo e queimando pelo Senhor, que não basta
só a convivência de hoje. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Quando eu pus o pé no mar, eu falava, Senhor, meu Deus, eu não quero ir para esse oceano, para esse mar, que eu não sei nem como é que chama isso mais. Desse tamanho eu nunca vi. De perto o negócio é mais tenso. Aí eu sentei lá e eu falava assim, mas eu quero mais. O raso não tem mais sabor. Amém. E olhando lá em cima daquela plataforma, assim, sentindo aquele vento e aquele silêncio, era como se ali tudo perdesse o sentido. Era como se olhando aquela imensidão ali, a gente pensasse assim, meu Deus, o Senhor, ele fala assim, acalma, e o mar vira um chuveirinho ali, uma lagoa. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de dar uma ordem para o nosso ego, para nossa alma. Aquieta, calma, acalma. Aleluia. Calma, porque aquilo que é desconhecido para mim, aquilo que eu não vejo, o Senhor já viu. Não tem nada desconhecido para ele. Era como se eu visse aquela imensidão de mar ali, e ele falava assim, naquilo que a voz, as outras vozes que não são a dele não se mistura. Eu olhava aquela divisão certinha de cor naquela água e era como se o Senhor falasse para mim assim, aquilo que eu faço permanece como eu faço, até que eu queira mudar. Aleluia. Então, se eu estou te conduzindo num nível de água, mas agora eu te trouxe aqui para olhar isso aqui, era como se assim, do raso eu olhava para lá e eu tinha medo. Mas ali daquela plataforma, era como se eu pensasse assim, ali no meio eu pensava, vai ter tubarão, mas a mão dele vai estar me boiando. Era como se assim, eu não sei explicar, era como se aquele silêncio, aquela calmaria fosse tão mais real e tão mais possível, fosse tão mais acessível. Aleluia. E é por isso que ele é tão lindo, que ele respeita o nosso limite, o nosso tempo, o nosso espaço. Até o dia que eu entrei, foi água para o pescoço. E eu ainda não tive autorização de molhar o cabelo. Os meus já se molharam todo. Mas é como se o Senhor falasse assim, espera para viver fisicamente o que eu vou te fazer viver espiritualmente. Sim. Que eu só enxerguei agora isso. Amém. Que aí, contando, eu tô Bem pensando... fresquinho. Bem fresquinho agora. Uai, eu não molhei a cabeça. Aí agora que eu tô pensando. Mas essa profundidade é engraçado porque, assim, quando a gente tá até aqui no pescoço, você pensa assim, eu sei nadar, qualquer coisa, a hora que ela me puxar, que ela voltar para lá, eu e vou junto. Que aí eu vou para a areia e eu fico ali. Mas a profundidade só tá preparado para ir quem sabe que não sabe nada. Que não pode nada. Aquele que tem certeza que não pode nada. Aleluia. Porque ali não adianta nadar, não adianta estar numa prancha. Aleluia. Aleluia. Não adianta nada. E eu viajo muito na minha mente, porque assim, eu ficava vendo o surfista e eu pensava assim,
Às vezes a pessoa pensa, eu tô na prancha, qualquer coisa eu deito e remo. Se aquela prancha bater na ideia ali de um, ele desmaia e acabou. Quem vai livrar ele é só o Senhor. Sim. E aí, o que o Senhor ministrou essa semana no meu coração? Que o coração ardente, ele se fende ao se olhar nos olhos do leão. E eu entendi o propósito da live nos olhos do leão. Aleluia. Não ter acontecido para que eu entendesse esse fender ali, essa junção dessas duas coisas. Por quê? Porque quando o coração está ardente, você deseja estar mais perto, e quando você se vê nos olhos do leão, você sabe quem você é. Nesse momento, o nosso ego, eu nem vi quanto tempo, o nosso ego, ele é revelado para nós. A gente vê quem a gente não é e quem a gente é. É as águas que não se misturam. A velha criatura chega um ponto em que não dá mais para entrar, para ser nova criatura, carregando nada do velho mais. Por isso, não leve bolsa, nem alforje, nem sandália. Aleluia. Não saudeis pelo caminho, não se detenha com distrações. Aleluia. Ali como Esdras ou Neemias, que eu sempre confundo, estou numa grande obra, não posso descer, ou seja, não posso olhar para a terra, porque se eu tirar os olhos daqui, eu não concluo essa obra. Neemias. Eu não permito que o Senhor conclua essa obra através de mim, porque nós não podemos concluir nada, na verdade, nem começar a gente pode. Porque aquilo que a gente começa sem Ele, já está fadado ao fracasso. Sim. E então, o que acontece? Quando essas coisas tem uma junção dessas duas coisas, a gente entende que a gente tem que parar de julgar até nós mesmos. A gente tem que parar de pensar sobre nós. Ai, será que eu tô merecendo isso? Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou debaixo da presença? Será que eu estou me movendo de acordo com aquilo? Porque quem me conhece de perto, a pastora Isa sabe, às vezes eu demoro, eu pego no tranco, porque eu demoro a romper, porque o meu temor de desagradar o meu pai é maior do que qualquer coisa. Eu sou uma bebê chorona se eu ver que eu tomei uma decisão que meu pai não me mandou e que ele não me aprovou. E às vezes, quando a gente toma uma decisão que ele está aprovando, todo o resto, todas as outras vozes, todas as outras pessoas estão te desaprovando. Sim. Estão olhando para você como isso é muito importante a gente falar. Seja bem-vinda, Maria Tereza. Olhar de Eli quando o Senhor nos aprova, quando o Senhor nos aprova, e interessante, Pastor Eduardo, seja bem-vindo. Quando nós esperamos a aprovação, e isso é algo que está muito relacionado com o nosso ego. A gente fala, eu não tenho ego. A gente já está mentindo errados, porque nós temos, é da nossa natureza humana, nós temos ego. Então a gente acaba querendo a aprovação das pessoas em algumas coisas. E aí o Senhor, ele vai estabelecer a aprovação dele exatamente na reprovação dos outros. Todas as vezes que somos reprovados pelos outros, pela grande maioria, nós temos a aprovação do Senhor. Não queira a aprovação. Não queira que os outros afirmem você, porque você só precisa da aprovação e da afirmação do Pai. É lindo. E a gente confiar nele, confiar somente no que ele está dizendo, não são as outras vozes, não são as várias vozes. Porque é interessante, a gente quer ouvir as outras vozes. E elas se manifestam de todos os lados.
São vozes que muitas vezes, interessante, o Espírito Santo me fala agora, nem sempre são vozes que nos reprovam. Muitas vezes até nos aprovam. Mas eu e você não precisamos das vozes que nos aprovam. Nós precisamos da voz que nos chamou. Amém. É dele porque que nós tanto precisamos. a que reprova quanto a que bajula Sim. é desnecessária. É Quando isso. a gente chega nessa conclusão, que de certa forma é difícil de acessar na prática, mas não é impossível, de parar de pensar alguma coisa a respeito de nós, tanto ruim quanto boa. Quando a gente entende assim, a gente se olha nos olhos do Senhor e vê, eu tô olhando para ali, gente, porque eu vou ter que mostrar um pouquinho. Olha que céu que tá ali, meu povo. Que lindo! Meu Deus do que céu! lindo! Tô quase virando a câmera e mostrando o céu em vez de mim, porque quando a gente se olha nos olhos do Senhor, a gente entende que a única opinião, a única aceitação, aprovação que realmente tem valor e que realmente vale a pena e que a gente precisa e necessita é a do Senhor. É a dele. É ele chegar lá no dia, no grande e temível dia, que ele vai olhar para nós e falar: filha, entra aqui, eu conheço seu cheiro, eu Conheço você. conheço você. Aquilo que a gente conversou ontem, entra para cá que nós vamos terminar de concluir. Então, Aleluia. essa é a única aceitação. Aí Aleluia. a gente para de ficar se julgando, porque às vezes a gente mais julga a gente mesmo do que às vezes julgar o outro. Sim. E aqui eu estou Sim. aprendendo tanta coisa, gente. Amém. Amém. Tanta coisa que assim, que muda o olhar. Realmente assim, eu entendi que quando eu pisei aqui, muitas escamas estão caindo e ainda cairão em nome de Jesus. É verdade. Glória a Deus. Porque eu sou uma filhinha em construção. Amém. E quando a gente chega a um ponto assim de olhar a profundidade do Senhor, a gente se sente nem na fralda não é, na barriga da mãe ainda. Você olha e fala: meu Deus, sabe de nada, inocente. Meu Deus, quanta coisa tem na profundidade do Senhor para a gente aprender, para a gente se deixar ser instrumento. Aqui é assim, eu choro o tempo todo. Eu entro num lugar, o Senhor faz uma coisa, eu choro. São coisas assim, ele se faz presente no extremamente simples e ordinário. Amém. Amém. Até nas coisas mais assim que você pensa, meu Deus. Mas a gente precisa andar no tempo do processo. Aleluia. Não querer pular atalho, procurar atalho, não querer pular fase. E ter assim, rendição, submissão, para passar por cada fase do processo. Porque Aleluia. o novo tem as suas delícias, mas tem os seus gigantes, as suas muralhas. E essas muralhas externas não são só para mostrar para a gente que é mais uma etapa que a gente tem que vencer e se aprofundar mais. É para derrubar muralhas dentro de nós. Aleluia. É isso. O externo ali, ele tá te chamando, te convidando para derrubar as muralhas dentro da alma da gente. Aleluia. É verdade. Olhar para a gente e falar assim: olha, Karina, hoje você falhou, mas e daí? O Senhor estende a misericórdia. Senhor, pelo amor de Deus, eu falhei. Tem misericórdia de mim. E aí ele fala: filha, eu sabia que você ia falhar. Porque o meu reino
tirando eu, né? Eu, meu Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ninguém entra aqui sendo perfeito. Aleluia. Porque Aleluia. quanto mais perto da majestade, da glória, da presença do Senhor, mais a gente sabe que a gente não é nada. É verdade. A gente não pode nada. É A gente não verdade. tem nada. É verdade. É na profundidade que ele pode ser o Jeová Jireh, o El Shaddai, e todas a soberania de todas as suas, o seu poder e a sua glória ali dividido, cada um no seu setor. Ele ser nossa bandeira, ser nosso escudo, ser nossa Amém. saúde, nosso protetor, Aleluia. provedor. Glória a Deus. É nesse lugar de mudar de estação, não pensando mais nada de si. E outra, uma coisa que eu aprendi demais da conta, não tenha expectativas em ninguém. Como eu agradeço ao Senhor por Ele ter tirado de mim toda e qualquer expectativa. Amém. Eu vim para Santa Catarina sem expectativa em nada e em ninguém. E quem me conhece há muitos anos sabe que isso parecia algo difícil de acessar para mim. Porque como eu sempre tive muita fome e sede, eu sempre queria estar muito perto de quem estava queimando. E aqui o Senhor, Ele capturou meu coração de uma maneira tão intensa que eu não sei explicar, mas assim, eu agradeço, é a coisa que eu mais agradeço. É ter conseguido vir, chegar e estar com expectativas só nele. Eu não pus expectativa num grande emprego para o Rodrigo, num grande lugar para a gente congregar, numa grande casa para a gente morar. Eu só vim compartilhando com ele assim, Senhor, eu gostaria disso, mas não me entregue as minhas paixões. A minha vontade, a minha casa dos sonhos é assim, mas não faça a minha vontade. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Preciso ter um coração ardente para orar. É preciso ter um coração ardente. Eu digo que muitas vezes eu chego na presença do Pai, e isso já há algum tempo, alguns anos. Quando eu percebi que eu chegava na presença do Senhor e eu não tinha nada para pedir. Eu não pedia nada. Eu só dizia a Ele, eu quero estar na Tua presença. Eu só quero estar aqui nesse lugar. Ainda que eu não tenha nada para dizer, ainda que o Senhor não me diga nada, porque o Senhor não me deve nada, ainda que eu queira explicações ou respostas e o Senhor não me responda, porque o Senhor não me deve explicações, mas eu só quero estar nesse lugar. Várias vezes eu fui para o lugar secreto e quando eu vou para o lugar secreto eu o convido para estar ali comigo, ainda que ele não diga nada. E às vezes eu saio desse lugar também, sem dizer nada. Mas eu só quero estar na presença dele. Um coração ardente, todo desejo, toda expectativa, toda esperança, toda vida, todo fôlego de vida. O nosso respirar está na presença dele. Não há outro lugar. E esse texto em Lucas, quando fala que nós não devemos levar bolsa, em algumas traduções, alforge, o Senhor está dizendo, você não precisa de mais nada. Quando você entender que você só precisa da minha presença, quando você entender que não é na sua força, quando você entender que não é naquilo que você já tem como experiência. Teve um momento que o Senhor me fez ver que toda a minha experiência não valia nada.
Nada, eu olhava e dizia, mas Senhor, tudo que eu sei, como Paulo, eu cheguei a fazer essa declaração no momento de oração, eu digo, meu Deus, todo conhecimento, tudo que eu sei, tudo que eu vivi, toda experiência. O apóstolo Paulo chegou a usar esse termo, não se escandalizem, ele disse, é como esterco para mim. E eu vejo isso, o Senhor quer nos fazer entregar tudo a Ele, a ponto de reconhecer que não temos nada, não somos nada, e tudo que temos e tudo que somos, se não tiver a presença dele, não vale nada. É como esterco, não vale nada. Ele é suficiente, ele é tudo. Meu Deus, tem mais? Me veio um texto aqui agora falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está até naquele livro, O Ego Transformado, né? Que fala que o apóstolo Paulo acessou esse lugar que a gente já não pensa mais nada, nem de bom, nem de ruim, não espera mais nada na gente. Só peça assim, pronto, Senhor, que eu viva hoje a sua vontade. E aí, eu tô nesse cantinho. 1 Coríntios 4, deixa eu ver aqui, acho que é o 3. Ó. 4, 3. Vamos ler o 2. Não, tá, não vamos ler o 1 também, peraí. Vamos ler todo. 1 Coríntios 4. 4. Amém. Amém. Pode ler. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Nem eu tampouco me julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. É o Senhor. Só Ele. Aleluia. Só Ele. Sabe, Karina, isso me fez pensar. Isso me fez pensar exatamente sobre tantas coisas que foi ministrada, sobre tudo que o Senhor falou através de sua vida. Mas uma das últimas coisas que você falou, muitas vezes nós nos julgamos e nos culpamos mais do que as opiniões alheias. E teve um momento que o Senhor me disse, você não deve explicação para ninguém. Apenas siga a minha voz e a minha direção. Porque nós não iremos agradar a muitos, ou talvez não iremos agradar a todos. Não teremos a aprovação. E muitas vezes esses julgamentos nos paralisam. Mas aí quando o apóstolo Paulo fala aqui no final do versículo 4, quem me julga é o Senhor. Eu nem quero o julgamento dos outros e nem quero o meu próprio. Que às vezes eu acho que é tão pesado, o meu próprio é muito pesado. Mas eu quero que o Senhor. Isso nos faz pensar que se nós temos um coração ardente, o julgamento do Senhor para nós é leve. Amém. Porque um coração ardente é um coração que ouve a voz do Senhor, que se humilha na presença dele, que reconhece que é imperfeito, que reconhece que não tem nada. Eu várias vezes, e você sabe disso, já testemunhei em lives e você participou de uma, quando eu disse, Senhor, acho que o Senhor errou comigo. Porque eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão imperfeita. E o Senhor disse, mas é justamente por você ser imperfeito que eu te chamei. Eu disse, mas eu sou imperfeita demais, Senhor. Tem certeza? É por você ser imperfeita. A imperfeição nos leva à dependência no Senhor. Quanto mais imperfeitos, mais dependentes. Mas precisamos reconhecer essa imperfeição. E um coração ardente reconhece a imperfeição. Sabe que tudo vem dele. Tudo volta para ele. Tem coisas que o Senhor vai nos dar e ele vai pedir de volta. Você está disposta a entregar? Um coração ardente entrega o que o Senhor nos deu. Porque o Senhor vai provar os nossos corações para saber onde está o nosso coração. Será que o nosso coração está naquilo que Ele nos entregou?
Será que o nosso coração está na promessa? Será que o nosso coração está no ministério? Será que o nosso coração está na nossa capacidade de fazer as coisas? Ou o nosso coração está quando não temos nada para oferecer? Esse é um coração ardente. E o coração ardente, ele não pede garantia de nada. Ele só quer assim, se o Senhor estiver junto, vai... Pronto, não quero mais nada. A gente vai vencer, a gente vai passar, a gente vai desfrutar, a gente vai contemplar, mas nem a prova e nem a vitória tem sabor sem a presença. Então, o coração ardente, ele não quer nem a garantia de que vai dar certo ou se não vai dar certo. Não, ele só quer isso. Caminhar juntinho. Ele quer, assim, que as batidas do coração do Pai, elas ali se alinhem com a nossa e que a nossa bata no compasso da dele, que nada além disso. Inclusive, eu fiz um texto para o podcast, depois eu acho que foi Eduarda, eu não consegui ler porque subiu a mensagem, Eduarda disse, quem está recebendo do Senhor, como eu disse, marca Pastora Isa, @Pastora Isa, e marca também @Essência do Aba, com 2 Bs, tudo junto, porque aí fica marcado lá nos comentários, a live vai ficar gravada. E eu fiz um texto para o podcast dessa série Coração Ardente, foi algo que o Senhor falou assim em segundos ao meu coração. E o Senhor falava quando você está bem pertinho, quando você encosta nele, quando você está ali sentindo o respirar dele. As batidas do seu coração se misturam com as batidas do coração dele. Você não ouve mais o seu coração, porque o nosso coração vai ouvir as nossas emoções. Quando nós ouvimos a batida do nosso coração, a gente começa a ouvir o medo que nos cerca, que nos paralisa. Começamos a ouvir os nossos próprios julgamentos, que são muito duros. Ouvimos as vozes contrárias, ouvimos as reprovações, mas quando nós nos juntamos a Ele, ouvimos somente o coração dele. São essas batidas que vão aquecer e vão tornar o nosso coração em chamas na presença dele. Meu Deus, eu tô assim, se o coração estava quentinho, agora o coração está pegando fogo. Eu estou muito feliz por compartilhar esse momento de mesa com você. Para nós, esse momento ele é tão precioso, tão especial. A gente tem muito esses momentos em particular, ninguém nem sabe, a gente está ali juntinhos com o Senhor, mas aprove ao Senhor que esse tempo de mesa hoje fosse aqui, para que todos compartilhassem, porque o banquete foi o próprio Pai que preparou. E eu estou muito feliz, e eu sei que você ainda testemunhará de coisas tremendas. Eu quero falar sobre algo que você disse, e eu quero que você receba essa palavra. Amém. Quando o Senhor te autorizar a mergulhar a cabeça, é quando o Senhor está, nesse momento, dando um início a um novo ciclo para o qual Ele te chamou a esse lugar. O molhar a cabeça é como um batismo, é como algo que o Senhor está selando. De fato, tudo que era velho, tudo que fazia parte da estrutura anterior da Karina, você não reconhecerá mais. Amém, Jesus. Amém. Amém. Molhar a cabeça é um sinal de que algo novo se estabeleceu. Já está pronto. Mas será nesse momento que estará pronto dentro de você. Eu louvo ao Senhor por sua vida. E eu louvo ao Senhor pela vida da sua família, do Rodrigo, das crianças. E eu já disse que eu estou só esperando o momento do Pai nos chamar para comer um bolo mineiro com café quentinho. Amém, e forte. Ontem, hora que eu coei o café, eu falei, Senhor, eu tenho que aprender a fazer pão de queijo, né? Nunca fiz. Eu quero. Meu Deus. Não, por amor de Deus, como é que a mineira não sabe fazer pão de queijo? Eu disse, ela não aceito, não. Eu quero pão de queijo feito pelas mãos dela. E sabe o que o Senhor me entregou aqui? Eu não tinha parado para pensar nisso também. Através das palavras dele, através da sua vida agora.
eu nunca gostei de entrar na piscina sem molhar a cabeça. Pra mim, eu entro igual aqueles meninos com bomba. Que eu já tenho que molhar tudo. Se não for pra me molhar a cabeça, tipo assim, eu nem entro. E aí, eu não tinha pensado, parado para pensar o dia que eu tava ali, todas as vezes que eu fui depois disso, né? Que eu vou até a água ali, que eu falo assim, ai, que vontade. É mais uma renúncia, né? Porque assim, até hoje, nenhuma vez que eu fui pra praia, eu vejo os meninos voltar com aquele cabelinho molhado, todo mundo ali mergulhando, e a hora que eu vou, eu falo, não, não é meu Ainda tempo. não. Ainda não. E, e eu poderia falar assim, não, mas agora eu vou dar um mergulho natural e nada, mas eu tenho obedecido nisso também. Amém. E eu não tinha Glória parado a Deus. para pensar dessa forma, né? E eu entendo assim que eu creio que como eu vejo a Camila e o Rodrigo mergulhar sem medo nenhum. Minha mãe tá até aqui, ela quase morre do coração lá em Araguari quando eu mando os vídeos para ela. Oh, Ela meu fala, Deus. meu Deus do céu, mas por quê? O coração deles é de criança. O que o pai É. fala, eles acreditam e eles seguem. Eles não Deus pensam, abençoe, vai dona ter um perigo. Gracinha. Não vai ter um perigo, Coração de não. O criança. pai mandou, o pai tá aqui. Amém. O pai não me deixa perecer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai, meu Deus, a live vai ficar gravada. A Eu ando única chorando tanto coisa que que eu meu tenho olho para tá nem dizer. abrindo mais direito. Mas é o tempo de Mas não é um quebrantamento. choro de tristeza. Não, É um é choro. quebrantamento. É um choro de quebrantamento. É, é um choro de contentamento, lembra? Amém. É um E choro tem de contentamento. contentamento. E eu tenho chorado um choro de cura. De curas Amém. muito Glória. profundas também, que vai ficar para um outro tempo. E é É muita engraçado coisa. que é muita coisa. O Senhor É. selou já, né? O tirar os calçados e ele selou o anel da aliança. Então agora falta Aleluia. a, a água na cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, gente, eu louvo ao Senhor por cada um de vocês que entraram, alguns não ficaram, outros vão ver depois, essa live vai ficar gravada. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco, porque eu tenho certeza que você recebeu dos céus, você recebeu do coração do Pai através da vida da Karina. Eu louvo ao Senhor por sua vida. Eu não canso de dizer que você é um presente do Senhor para a minha vida. Glória a Deus por sua vida. E eu sei que você testemunhará Amém. tantas vezes você testemunhará do que o Senhor está fazendo na sua vida. Não é sobre o que Ele fará, é sobre o que Ele está fazendo. Amém. Que a sua vida seja uma instrução com a palavra do Senhor queimando no seu coração. Amém. Para a vida de outras pessoas. Para lançar essas pessoas no seu propósito. Naquilo que o Senhor tem determinado para cada uma delas. Eu sinto o desejo também de orarmos por cura nessa tarde. Eu gostaria que a Karina encerrasse orando. Eu gostaria que ela orasse por cura, cura na alma e cura também no físico. Porque eu senti isso, há um bálsamo do Senhor aqui neste lugar, há um bálsamo do Espírito Santo, um bálsamo de cura. E se você crer, mas você só precisa crer, você só precisa dizer, Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a tua presença. Se você tem esse coração ardente na presença dele, vamos orar e já vamos encerrar. Se a Karina quiser fazer suas considerações e em seguida orar, aí a gente já encerra e a live fica lá gravadinha para quem não acompanhou do começo, amém? Amém. Só quero agradecer, pastora. Você que é meu presente. Amém. Então somos uma da outra. Amém.
Senhor, Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor Sim, Jesus, pela tua Pai. Sim, presença, pela tua Senhor. graça, pela tua misericórdia, Pai. Aleluia. Pai, te Sim, agradeço Pai. porque, Senhor Jesus, todo coração ardente traz um frio na barriga, Jesus. Porque a gente sabe, Pai, que é só o Senhor que pode liberar através das nossas vidas, Sim, Senhor. Pai. Que Sim, cada Senhor. coração ardente continue sentindo esse frio na barriga de estar diante de uma câmara, de qualquer Aleluia. coisa, porque sabe, Pai, que nós somos vazias, Senhor, mas o Senhor chega e enche, e esse encher Aleluia. transborda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós Aleluia. sabemos que o Jeová Rafá, Pai, está aqui, Senhor Jesus, Glória. nessa tarde, Pai. Pai, que Ele está, Senhor Jesus, Pai, sendo cirúrgico de dentro para fora, Senhor. Sim, Aleluia. Senhor Sim, Deus, Pai. venha curando, Pai, curando as raízes de Em nome de amargura, Jesus. Senhor Em Jesus. nome de Pai, Jesus. Sim, Senhor. curando, Senhor Jesus, traumas, Pai, curando feridas antigas e Sim, profundas, Senhor. Pai. Em Mesmo, nome de Senhor Jesus. Jesus, daquelas, Pai, que se acomodaram e se acostumaram, Pai, a viver na dor, aquelas, Pai, que criaram ali um cenário, Pai, ilusório para camuflar aquela dor, aquelas que não se permitiram curar até esse momento, Senhor. Pai, hoje seja o dia, Pai, em que Aleluia. essa ostra se abra ali, Senhor Jesus, para que essa ferida, Pai, venha gerar uma joia, Senhor. Uma joia, Pai, Aleluia. que saia do Aleluia. Senhor, Pai, para o interior, para o ventre dessas pessoas, Senhor Jesus. E que, Pai, essas feridas sejam cicatrizadas, Senhor. Que elas Sim, não doam Pai. mais, Pai, ao se falar, ao se tocar, Pai, ao se pensar, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, uma cura, Pai, direta do seu trono, Senhor. Pai, Aleluia. Sim, nós Paizinho. nada podemos, Senhor Jesus, Em mas o nome Senhor, de Pai, Jesus. tudo Sim, pode, Senhor Jesus. Pai, através da nossa boca, Senhor Jesus, nós declaramos sim, cura, Pai. Senhor Jesus. Em nome Essa de cura que Jesus. brota de dentro para fora, Pai. E ela, Pai, ela tem ali sendo revelada no exterior, no físico, Senhor Jesus. Pai, Sim, retira Senhor. todos aqueles fardos que não pertencem ao Senhor, Pai. Que nós possamos aprender a desfrutar, Pai, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que vem de Ti, Senhor Deus. Porque Sim, Paizinho. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse amar é obedecer, Senhor. Pai, abra os Aleluia. nossos olhos, Pai, para que nós Sim, venhamos a Pai. entender, Senhor Jesus, que tudo mesmo, Senhor, até quando o Senhor prova os nossos corações, Pai. Tudo é, Pai, para o bem, Senhor Jesus. Tudo é para algo Aleluia. maior, Sim, Senhor Jesus. Pai. Hoje não vemos, não entendemos, Senhor Jesus, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, uma dependência de Ti, Senhor. Sim, Uma Paizinho. Sim, Senhor. confiança, Senhor. E só consegue confiar, Pai. Quem muito confia é porque muito conhece, Senhor. Pai, que essa profundidade do conhecer a Ti, Senhor, ela Sim, seja Pai. real, Pai, nas nossas vidas e que aumente a fome e a sede, Pai. Não a fome e a sede, Senhor, como eu ouvi de uma irmã, Pai, que hoje as pessoas têm a fome e a sede como se fosse fome e sede de uma sobremesa. Não, nós queremos ter uma fome, Pai, insaciável da Tua presença. Uma Aleluia. fome Aleluia. de te obedecer. Uma fome, Pai, de andar contigo e de te conhecer mais e Sim, mais, Pai. Pai. Sim, Porque a Senhor. cada dia, Senhor, curas são seladas, Pai, de dentro para fora, Senhor. E que Sim, Senhor. esse derramar da tua cura, Pai, ele nos visite durante todos os dias até a eternidade, Sim, Senhor. Paizinho. Que nós possamos, Pai, ser curadas, Senhor Jesus, a cada dia, no tempo e no modo como o Senhor quer derramar essa cura. Sim, E Pai. que cada uma se abra para receber a cura, Pai. Em Aleluia. nome Em de Jesus. nome, em nome Amém, de amém, Jesus. amém.
Glória a Deus. Graças a Deus. Querida, muito, muito obrigada. Gratidão por sua vida. Algumas pessoas que entraram agora, nós estamos encerrando, mas a live vai ficar lá gravada. Amo você, querida. Shalom. Beijo e desfrute. Aproveite desse tempo aí com a família. Amém? Shalom, shalom. Shalom a todos que estiveram conosco. Te amo. Beijo, beijo. Shalom. Você também.